E você é meu convidado, minha convidada para bater papo aqui, né? Você não pode estar presente fisicamente, mas pode estar presente virtualmente, mandando a sua opinião sobre gratidão, a sua pergunta sobre gratidão para o nosso WhatsApp, que é bem fácil, é 31 98402 9756. 31 98402 9756. Mande a sua pergunta, mande a sua opinião sobre gratidão. De repente você tem alguma dúvida sobre gratidão, né? O pastor Leandro e o Dalton Ricaldoni vão responder para você. Inclusive, Dalton, você é pastor também, né, Dalton? Isso, fui consagrado pastor, mas não atuo diretamente como pastor, não. Então, você pode mandar a pergunta para o Dalton, que além de psicólogo, é pastor, vice-arcanjo, semi-apóstolo. O Dalton é nosso parceiraço aqui, né, na Rede Super já há muito tempo. E também parceiraço é o pastor Leandro Jarrell, que além de pastor já é jornalista, né, Leandro? Isso mesmo. Já atuou aqui na Rede Super e está acostumado com as câmeras. Ao vivo é a primeira vez, né? Mas eu acho que vai dar certinho. Você fez um programa já com a gente aqui. Foi muito bom aquele programa, né? Nós falamos sobre relacionamentos, não é isso? Relacionamento, isso Relacionamento. Mesmo. São tantos programas, tantas pautas que às vezes eu confundo. Eu lembro do convidado, mas não lembro qual foi a pauta. Dalton já fez com a gente também o bate-papo, Dalton? Já fiz uns dois, acho que uns dois. Isso. O Dalton e o Jarrell vão falar sobre gratidão, né? Nós temos algumas perguntas que vêm das ruas, nós vamos pegar uma das perguntas. Vanessa Anício, por favor, nossa diretora do programa. Bom dia. Boa tarde, né, Vanessa? Boa tarde. Vanessa, pensa aí nas perguntas que temos das ruas. A primeira aí, uma pergunta para iniciar o bate-papo sobre gratidão. Qual que é a pergunta que você gostaria aí? Vamos lá, pense uma. Será que a gratidão ela pode ter uma consequência na nossa vida, uma consequência positiva na nossa vida? Boa. Quem fez essa pergunta? Então, a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Meu nome é Argentina, eu moro em Belo Horizonte. Queria saber o que a gratidão a Deus pode ajudar em minha vida. Boa pergunta da Argentina. E aí, o Leandro, o Dalton, né? É bate-papo, não vou ficar direcionando, não. Okay. Gratidão é um dever do cristão ou, além de ser um dever, também pode ter repercussões positivas na nossa vida? Filipenses fala para você colocar as suas orações e súplicas e ações de graça, né? Você coloca as suas petições diante de Deus em oração e com ações de graça. Agradecer as coisas. A atitude de agradecer, de reconhecer as coisas boas é fundamental para o ser humano. E aí, o que eu acho complicado na questão da gratidão, que eu estava pensando sobre isso e elaborando mais profundamente, é o seguinte: é claro que a gratidão é uma coisa boa em si, mas ver as coisas boas nem todo mundo vê. Quando você fala, que nós estávamos comentando sobre a gratidão na tribulação, é claro que é ruim passar por situações difíceis, mas você não tem só coisas ruins, porque se a sua vida fosse 100% ruim, aí seria um desastre muito grande. Então, quer dizer, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, tem coisas boas, e reconhecer as coisas boas. Mas o que eu percebo muito é que isso depende do nível de negatividade e de positividade das pessoas. Mas essa negatividade e positividade é inata? Ou a pessoa aprende a ser negativa? Não, isso é adquirido pela história de vida. Existem pessoas, eu falo que a gente lida com as pessoas como se todo mundo fosse igual, né? Eu falo que, por exemplo, eu conheço você, mas eu não conheço você a fundo. Se nós sentarmos para fazer terapia e eu entrar na sua história de vida, aí eu vou saber quem você é e como você chegou ali. Então a gente olha pelas pessoas superficialmente, como tem um ditado que quem vê cara não vê coração. E você nunca sabe como as pessoas são. E tem pessoas que realmente tiveram história de vidas muito difíceis. Porque eu ouço muita história e você vê assim, a pessoa é um herói ou uma heroína de estar bem e muitas vezes não ter seguido um caminho negativo. Mas na psicologia é o seguinte: quando uma pessoa cresceu com uma perspectiva muito negativa, o bom é a exceção. E ela quer racionalmente acessar o bom, mas emocionalmente ela não consegue. O conflito psicológico é entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, muitas vezes a pessoa sabe o que é certo, né? Eu atendo clientes, por exemplo, você vê pessoas muito capazes que se veem como se elas fossem muito ruins. E, no entanto, elas sabem que são boas, mas uma coisa é o que eu penso e a outra é o que eu sinto. Como a emoção vem primeiro no desenvolvimento psicológico do ser humano, ela tem uma força muito grande. Então, por exemplo, Leandro, que além de pastor é jornalista, eu percebo, Leandro, que às vezes o jornalismo, sobretudo das mídias televisivas, grande parte deles é um jornalismo negativo, que traz notícias ruins, mortes, assaltos e tudo mais.
essa negatividade da mídia, ela pode gerar nas pessoas um sentimento de ingratidão, assim, porque recebe tanta carga negativa? Eu acho que, na verdade, a negatividade não é da mídia. A negatividade é das pessoas que geram o ibope para a mídia. A mídia, ela vai publicar aquilo que vai atrair a atenção das pessoas. Mas não é doido isso? É engraçado, parece que a gente gosta, eu vou usar a expressão aqui, bem mineira. Se você fala de Minas, não leve a mal. O mineiro fala muito desgraça, que é falta de graça, né? No sentido assim, tem gente que adora desgraça, justamente. Adora um sangue, né? E o jornalismo vai, né? Joga pra torcida. Vai investir naquilo que dá um retorno, né? Então, a notícia ruim, ou a notícia negativa, o desastre gera muito mais audiência, muito mais ibope, vamos dizer assim, muito mais retorno. Então, eu creio que o jornalismo, a mídia, ela vai jogar de acordo com aquilo que o pessoal, que a nossa cultura, né? No caso o Brasil, eu vejo que eu não conheço outras culturas a fundo, mas o brasileiro gosta mesmo de algo mais sensacionalista, de algo mais desastroso. Agora é interessante. E a mídia vai jogar dentro disso aí. Tem um artigo que foi atribuído ao Noam Chomsky, aquele linguista, o artigo não é dele, fala sobre 10 maneiras de manipulação da mídia e fala que uma coisa que a mídia faz é criar necessidade nas pessoas, para depois oferecer a solução através de um produto. A questão do mercado, né? Sim. Então a mídia tenta transmitir uma questão de falta para você. Você não tem o carro do ano, você não tem o smartphone, e aí a pessoa começa a ter essa demanda e a mídia logo depois aparece na mídia uma propaganda. Essa questão da gratidão também não é um pouco assim, a ingratidão, com contraponto, não é assim, que coisa que eu não tenho, o último smartphone, meu smartphone não tem aquele programa, meu carro. Às vezes a ingratidão não é construída nas pessoas. A ingratidão, eu acho que é a gente não estar satisfeito, né, com aquilo que nós temos. É interessante que o psicólogo disse, o versículo, né, existe outro versículo que fala, por exemplo, que a gente tem que dar graças em tudo, né? Eu até costumo brincar que tudo no original, no grego, significa tudo. Não tem um mistério. Muitas pessoas têm dificuldade de ser grato com aquilo que tem, né? A gente vê muitas vezes, acompanhando a igreja, pessoas que vão lá, toda simples, humilde e lutando para buscar algo, para conquistar algo, uma faculdade, um carro, um namoro e etc. E quando conseguem, só dá tudo de bom para Jesus, para a igreja e sai fora, né? Então tem pessoas que têm dificuldade de ser grato até mesmo naquilo que ela tem, naquilo que ela recebe. E falar de ser grato com base naquilo que não tem, né? Como, por exemplo, acho interessante quando naquele evento da multiplicação dos pães e do peixe, ali tinha 5 pães, 2 peixinhos, eu sempre confundo, e uma multidão de pessoas. E Jesus, ele deu graças antes de ver o milagre. Jesus, ele deu graças antes de ver de fato o milagre acontecendo. Então, acho que gratidão está muito ligado também com a nossa fé, com a nossa capacidade de ter fé. Você falou que é uma questão entre razão e emoção. A gratidão, na sua perspectiva, é primeiro uma decisão do que uma Na verdade, as pessoas sabem que elas devem ser gratas. Elas sabem. A questão que eu te falo é isso. O ser humano sabe. Eu falo com o meu cliente que ele não é bobo, não é burro, não é doido, é inteligente. Agora, por que uma pessoa que é inteligente, é capaz, faz uma coisa contra ela e deixa de fazer uma coisa a favor dela? Isso. Aí é os porquês que eu tenho que procurar para achar e desprogramar o negativo que está por trás dali. É uma incoerência a pessoa saber e não fazer, porque o emocional tem um peso. Mas a pessoa, quanto mais negativa ela é, mais ela olha o ruim. Você vê que normalmente as pessoas mais atraídas por esse jornalismo negativo são as pessoas mais deprimidas, as pessoas mais negativas, porque aquilo está mostrando para ela que a vida é realmente assim. Quer dizer, ela está ajudando ela a reforçar uma coisa. As pessoas gostam muitas vezes daquelas revistas de atores e que falam negativamente dos atores, porque pelo menos eu sou melhor do que... Eu não sou tão famoso como você, mas nisso aí eu sou melhor do que você. As pessoas, muitas vezes, mais negativas, elas tendem a nivelar para baixo. Eu falo que não tem jeito de não ter bênção, né? Eu passei pelas minhas lutas uma vez, que eu aprendi muito com Deus. Eu aprendi a agradecer a Deus o que eu tinha. Porque se eu estava numa situação difícil, ela podia ser pior. Então eu passei a agradecer a Deus a bênção, o livramento daquilo que eu tinha.
Foi uma das coisas que eu aprendi, que eu tenho até um blog que eu coloco sobre aprender na tribulação. O que a gente aprende com a tribulação? Sim. É dar graça àquilo, porque a vida podia ser pior. Você está passando, está desempregado, mas se você estiver doente, estiver com uma porção de outras coisas, você está muito pior. E as pessoas passam a olhar o negativo. As pessoas mais negativas olham o negativo. As pessoas mais positivas olham o positivo. Por isso que ela consegue dar graça, ela consegue agradecer, porque ela consegue ver o positivo que existe na vida dela. Tá bombando aqui o nosso WhatsApp, que maravilha, viu? Vanessa Nício, diretora, por favor. Pois não? Tudo bem com você? Tudo bom? Você não estava dormindo aí não, né, minha filha? Não, eu tava dormindo. Tá vendo como é que tá bombando o WhatsApp no primeiro bloco? Esse comentário aqui. É mesmo? Que bom. É legal, né? Porque mostra que os nossos telespectadores já estão acostumando, porque eu acho que eles seguraram para mandar os WhatsApps depois do intervalo. Pode mandar. 5 minutos últimos do segundo bloco, né? Aí não dá tempo de ler. Agora vai dar tempo de ler. Olha que legal. O que a Bárbara, que é de Guiricema, aqui em Minas Gerais, pergunta. Como a gente pode... Como lidar com a pessoa que é ingrata? A Bárbara tem uma dúvida que eu também tenho. Porque muitas vezes, quando a pessoa é muito ingrata, muito murmuradora, vive reclamando, há uma tendência nas pessoas de afastamento. Sabe? Vou ficar perto não porque contamina. Como lidar? Como é que você sugere? Como pastor, a gente lida com muitas pessoas que estão vivendo seus dramas e só procura o pastor para contar a desgraça, né? A realidade, bem resumida, é essa, né? O que eu procuro fazer é mostrar o lado positivo das coisas, né? Porque existe um versículo que eu tomo muito como base, é que todas as coisas cooperam para o bem. Então, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por uma luta, tudo isso vai cooperar para o seu bem. E também olhar pequenas coisinhas, como o Dalton disse, que são motivos de agradecimento. Então, fala assim, olha, você dorme numa cama, você tem um travesseiro, você toma um banhozinho quente, né? Então eu acho que a gente deve começar em pequenos detalhes. Por mais que a sua vida esteja totalmente destruída, existem pequenos detalhes que são motivos de agradecimento. Né? A gente, por exemplo, dá valor ao chuveirinho quente quando acaba a luz, né? Aí a gente fala assim, nossa, daria tudo para ter um chuveiro. E quando a gente tem, a gente esquece. Então eu acho que começando por pequenos detalhes. Né? Porque, por exemplo, eu queria que o ônibus passasse rápido. Aí o ônibus começa a passar. Eu queria estar de moto. Aí consegue a moto, nunca eu queria está estar de carro. né? Parece que é insatisfação. Mas né? aí tem outro negócio que eu acho interessante, é o seguinte, quanto mais imatura é uma pessoa emocionalmente, menos ela quer lidar com a frustração. Frustração é um negócio ruim, mas ele faz parte da vida. Você não tem tudo que você quer. Cada escolha que você fizer tem a desvantagem inerente dela. Então a pessoa imatura, ela quer viver numa ilusão, no sentido de que a vida vai ter que ser boa. Se ela não souber lidar com a vida pode ser muito boa. Ela não vai ser boa porque ela é perfeita. Ela vai ser boa porque eu falo que se você tem um casamento, um relacionamento com 80%, 85% de qualidade, você tem um relacionamento ótimo. Mas se a pessoa quer 100% que não existe, que é a perfeição, ela vai achar ruim porque falta 20, que falta 15 nessa história, ou 20. Aí quando ela perde o relacionamento, que ela descobre que ela tinha 80%, que ela perdeu, que ela vai valorizar, ela já perdeu. Então a pessoa muitas vezes não sabe valorizar as coisas que ela tem, ela acaba olhando o negativo que ela tem. E a pessoa imatura, ela sofre pela frustração. É como se fosse uma criança que você não deixou ela fazer um negócio e como é uma criança, obviamente... Cara, essa ingratidão, e eu estou colocando insatisfação também como uma outra palavra aí, ela é construída desde a infância, né? Porque eu lembrei da história, eu achei muito interessante quando eu ouvi que a mãe levou a criança, estava passeando com a criança na feira, né? E passeando pela feira, um dos vendedores lá, muito gentilmente, deu uma laranja para a menina. E a mãe olhou toda feliz, né? E o verdureiro não, o quitandeiro lá deu a laranja, aí a mãe virou para a filha e falou assim, como é que fala com o moço, querida? A menina olhou para o moço, pegou a laranja e falou, descasca para mim. Essa historinha mostra assim que às vezes a criança ela não é ensinada a agradecer, a ser grata, né? Se ela não aprender a ver as coisas, ela aprender o que ela tem, porque é muito fácil você ficar olhando pelo que falta. Quanto mais imaturo você vai ficar só olhando pelo que falta.
Não que você não possa querer o que falta e você não possa caminhar para frente, mas se você não olhar o positivo que você tem, a sua vida fica muito pior, sendo que ela pode ser muito boa. Acho que o desafio é a gente saber, que a gente vê muito isso nos nossos atendimentos, é que a nossa geração não sabe lidar com perdas e com faltas. E isso vem muito da questão da infância, né? Vem, com certeza. Então a pessoa perde um namorado, perde um emprego, perde um carro, então as pessoas se desmancham, se desmoronam, e é interessante que, e aí a gente traz isso para o contexto cristão, onde infelizmente muitas pregações sempre estão focadas no você vai conquistar, você vai ganhar, e a gente precisa aprender a lidar com perda, né? Eu sempre falo que Jesus, se você for olhar humanamente falando, foi um perdedor, perdeu ali, eu fico imaginando ali no Getsemane, né? Ele ali não tinha os seus discípulos ao lado dele, e ele naquele conflito e perdeu a própria vida, né? Mas uma perda, né, um sacrifício, sempre pode gerar uma glória vindoura, né? Perfeito. Tem uma telespectadora que diz, olha, assisto todos os dias o programa, a paz do Senhor. Eu não sei se a telespectadora é a Bárbara, que é de Guiricema, ou é a Aparecida, lá de Sergipe, da cidade de Estância. Bom, um abração para as duas, dizendo, né, que assiste o programa. E a Aparecida fala assim, se a gratidão é amor, quem não tem amor, nada tem a agradecer. Deus abençoe. Há uma relação entre gratidão e amor? Vocês veem assim? Eu acho que existe uma gratidão em saber reconhecer o que a vida te traz de bom e o que as pessoas fazem de bom para você, né? Eu acho que é reconhecer a coisa que é mais importante do que, na verdade, a questão do amor. Ô Dalton, você tem algum esquema com o Detran, Dalton? A cara dele. Não. Porque tem uma pessoa aqui, o Gustavo de Contagem, dizendo assim, quero agradecer ao Dr. Dalton, pois já tinha tentado tirar a carteira 8 vezes. Esse é um cliente meu. E depois da terapia o resultado foi de aprovação. Esse é um cliente meu. Você vê que, na verdade, o psicológico das pessoas ajuda, né? Eu falei que estava ajudando ele a aprender que dirigir um carro é a mesma coisa de aprender a dirigir a vida. As duas coisas estão juntas. E graças a Deus por contribuir na vida dele. Joia. Vamos lá, mais uma pessoa, Maria Clara Araújo do Piauí. Abração, querida. Até quando ser grato a alguém para não ser uma vanglória, mas também não ser ingrato? Ou seja, qual o tamanho da gratidão podemos dar a outro ser humano? É interessante essa questão, né? Agradecer as pessoas e tudo mais. Até que ponto ficar agradecendo as pessoas não pode gerar nelas um sentimento assim, poxa, né, eu sou tal, né, tô fazendo isso pelos outros. Ou não, a gratidão pode ser ampla, geral e restrita. Eu acho que tudo tem um ponto de equilíbrio, né? Muitas vezes essa gratidão excessiva já deixa de ser, ela passa da gratidão e passa a ser uma supervalorização do outro, né? Porque uma coisa é agradecer o que a pessoa fez e reconhecer a proporcionalidade do que ele fez. Só que algumas pessoas imaturas começam a supervalorizar o outro e começam a criar uma dependência psicológica e hipervalorizar o outro. Aí ele já passou do ponto saudável da gratidão. E fica algo forçado também, né? Eu acho que a gratidão deve ser natural. E gratidão, gente, não é só falar muito obrigado, né? Gratidão a gente não expressa somente com palavras, mas com atitudes também. Atitudes, né? Perfeito. Grato eu sou e estou a todos os que estão mandando as suas perguntas. Por exemplo, aqui, a nossa querida Maria, que é de Rondônia. Meu filho estava aí em Porto Velho, estava até agora mesmo, agora está vindo para Belo Horizonte. Amo Rondônia, povo de Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, todo esse estado, Cacoal, Vilhena, esse estado lindo e querido. A Maria deixa uma questão que eu vou colocar aqui para vocês responderem depois do intervalo, tá bom? Ela diz assim, quero saber se a falta de gratidão pode nos fazer mal à saúde. A pessoa que é ingrata, ela pode adoecer? É uma questão que eu quero que vocês respondam, mas respondam depois do intervalo. Vamos tomar uma aguinha rapidinho e já voltamos com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Estamos conversando hoje com o pastor Leandro Jarrell e o pastor e psicólogo Dalton Ricaldoni, conversando sobre gratidão e, obviamente, estamos falando também um pouco de ingratidão, né? Recebemos vários WhatsApp, se você puder, manda para a gente. Nós estamos recebendo, olha, já recebemos de Sergipe, recebemos de Belo Horizonte, né, WhatsApps aqui, recebemos de onde? Me faltou Rondônia. Aqui. De Rondônia, inclusive Rondônia é o último que eu li, a Maria de Rondônia. Ô Maria, que cidade você é? Manda para a gente aqui, para depois eu dizer aqui. Ela pergunta se a gente não for grato, quer dizer, se nós formos ingratos, isso pode afetar a nossa saúde? O que vocês acham?
Interessante que a questão da gratidão não é só uma questão bíblica, né? Eu não sou autoridade no assunto para falar psicologicamente, mas pesquisando eu vi que um psicólogo americano fez uma pesquisa e as pessoas mais gratas, elas são as pessoas mais felizes, são as pessoas que dão mais certo no casamento, são as pessoas mais prósperas. Então eu creio que a gratidão, ela altera o nosso estado psicológico e até mesmo físico, né? E a gratidão, você vê que tudo coopera positivamente para as pessoas. Eu falo que as pessoas mais positivas acabam vivendo melhor por isso, porque elas sabem viver melhor. É interessante o ser humano é fantástico. Eu falo assim, você vê como que o ser humano é complexo e à medida que ele consegue lidar melhor com a vida, as coisas fluem mais fácil para ele. É interessante como as pessoas não conseguem receber. Eu falo com os meus clientes que são crentes, eu falo que, muitas vezes falo que Deus fala comigo assim, não, ajuda aí, porque eu estou querendo ajudar eles aqui. Eu falo que elas estão lá para eu ajudá-las a não atrapalhar Deus a abençoar. Porque, na verdade, como existe uma relação entre a fé e a autoestima, o ser humano tem o espírito, a alma e o corpo. O que acontece numa dimensão repercute nas outras duas. Então, uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, crente, aceitou Jesus, é consagrada, é uma pessoa de Deus, trabalha para a obra de Deus, excelente. Mas nesse aspecto de receber, e a maioria dos meus clientes são crentes bons, crentes sérios, crentes que querem fazer as coisas direito, e muitas vezes as pessoas que dão muito para o outro e que não sabem receber, eu falo que o versículo deles é ama a si mesmo como você ama o próximo, né? Ama o próximo a ti mesmo, ama a si mesmo como você ama o próximo, e a pessoa não sabe receber, ela não sabe ganhar. Mas será que é por orgulho? Não, por dificuldade. Tem gente que as pessoas tendem a ir a extremos. O equilíbrio é um negócio mais complicado. Ser um extremista é mais fácil. Então tem aquelas pessoas que vão mais para o lado egocêntrico da coisa e querem fazer as coisas para eles, e aquelas pessoas que querem dar demais. E eu falo que com os anos de psicologia eu aprendi que quem dá muito ganha pouco. E, consequentemente, quem ganha muito dá pouco. E é essa a base dos relacionamentos. Então, as pessoas que dão muito, elas não sabem ganhar. Eu tenho que trabalhar com os clientes mesmo, assim, aprende a achar as pessoas que querem te ajudar. Elas acham as pessoas a quem elas ajudam, mas não sabem receber. Então, muitas vezes funciona desse jeito. E a pessoa que é grata, ela sofre menos, né? Ela tem muito mais satisfação. Em vez dela ver um programa que fala só do negativo, ele vai mudar aquele canal e vai para um programa que fala as coisas mais positivas para que ela se sinta bem a respeito disso. E quem está fazendo isso é quem está assistindo aqui o nosso bate-papo, assistindo, mandando suas perguntas e também ouvindo as perguntas de quem está nas ruas. Vanessa Anício, por favor, nossa diretora. Pois não? Tem pergunta aí que a ver com o que a gente estava comentando agora, não tem uma pergunta? Sim. Se não me engano, tem um estudo de Harvard que fala que quando a gente é grato, a gente é mais feliz. E a próxima pergunta é sobre esse tema. Gastou agora, hein, Vanessa? Gastei. Harvard. Ô, louco, hein, meu? Você viu? Sua editora É chique. Vamos à pergunta, então. José Geraldo Martins, bairro Vila Cristina, Betim, Minas Gerais. Eu queria saber, se tornando uma pessoa grata, se me torna mais feliz? E aí, relação entre gratidão e felicidade? A gente até falou um pouco sobre isso, né? Existem pesquisas mesmo que falam que as pessoas mais gratas são mais felizes. Eu creio porque elas sofrem menos, né? E, por exemplo, hoje eu estava vindo para o programa, estava um pouco atrasado, e fui colocar gasolina e a frentista estava demorando. E aí começou aquele buzinaço e todo mundo reclamando, e eu tô assim, meu Deus, eu vou atrasar, é o programa ao vivo, não tem como atrasar, né? E eu resolvi falar, eu lembrei do tema. Você olha, em tudo dá graças a Deus, vai dar tudo certo e tal. A frentista cheguei no horário, deu tudo certo. Então acho que a pessoa grata, ela sofre menos consequentemente, ela se torna mais feliz, né? Nós estamos recebendo mensagens no 984029756, 31 código de área, de vários lugares do Brasil, e recebemos do querido estado do Espírito Santo, lá na cidade de Venda Nova do Imigrante, uma cidade linda, quem não conhece, conheça. Quem manda mensagem é a Amarilis. Muito obrigado, viu, Amarilis? E a Amarilis pergunta, que momentos no modelo da vida de Cristo nos encorajam a escolher a gratidão em vez da murmuração? Jesus foi uma pessoa grata? Tem eventos na vida de Cristo que ele... Vocês citaram o Getsemane, né? Eu vejo também na multiplicação, né? Na última ceia, né? Partindo o pão, tendo dado graças, né? Jesus, ele sempre foi grato.
Eu vejo essa gratidão em Jesus e Ele ensinando justamente a ser grato antes mesmo de que aquilo que você busca, que você quer, aconteça, né? A Caroline, que é de Contagem, da Igreja Presbiteriana Central de Contagem, muito obrigado, viu, Caroline, pela sua pergunta. Ela diz assim, ela pergunta o seguinte: em nossas orações, nós sempre temos que agradecer a Deus por tudo, como é dito lá em 1 Tessalonicenses 5, eu acho que é 17, né? Em tudo dai graças. Mas além de verbalizar como processo de demonstrar gratidão a Deus, é preciso você sempre verbalizar a gratidão ou basta ter a gratidão no coração em alguns momentos? As duas coisas, eu acho que em muitos casos, até para Deus, a gente acaba chegando diante de Deus, na maioria das vezes, para pedir as coisas e não sabe agradecer essas coisas e saber agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. Se você passar a focar as coisas positivas que você tem, você vai ver que você tem muito mais coisas do que você pensa. Agora, se você começar a enfatizar o negativo e achar que a vida vai ficar boa só quando você tiver tudo, aí você vai ser um grande infeliz, e quanto mais ingrato você for, você acaba, em vez da felicidade, se tornando infeliz e depressivo e doente, e aí vai por um círculo vicioso, né, e não virtuoso. Né? E muitas vezes é interessante que esse autor que você falou chama Martin Seligman. Ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia e depois ele desenvolveu a psicologia positiva. A visão dele é exatamente tratar o positivo, as 5 áreas, e fazer com que as pessoas aprendam a desenvolver o positivo, que é um negócio realmente muito importante. Ô Leandro, eu sei que você quer falar, mas deixa eu só ler uma mensagem para você. O Arlésio mandou a mensagem. Arlésio. Pastor Leandro, temos que ser gratos até mesmo quando algo dá errado em nossas vidas? Bati o carro, perdi o emprego. Como é que eu vou agradecer por isso? É o que o versículo diz, né? Em tudo dai graças. Todas Você fala, tudo cooperam. é tudo, né? Porque todas as coisas cooperam. O nosso desafio é que a nossa visão humana é muito restrita ao hoje. E Deus, Ele vê o todo da coisa. Então, hoje acontece algo que é um motivo de você reclamar, de você desanimar, de você desesperar, mas a gente tem que aprender a pensar como Deus pensa, a pensar no futuro, a pensar com uma visão mais ampla, a pensar no todo e sempre no todo. Não importa o que aconteça nas nossas vidas, Deus, Ele sempre vai extrair algo ali para nos ensinar, para nos abençoar. E a gente tem esse exemplo nas histórias da Bíblia. Por exemplo, eu falo muito de José. Olha o que aconteceu na vida de José, que tanto de problema, de dificuldade, foi preso, foi injusto e etc. Mas no final tudo ali estava levando ele para a promessa que Deus tinha feito para ele, que seria governador do Egito. Foi com Jó, que falaram para Jó, amaldiçoa teu Deus. Ele morre, né? Que estava sofrendo. Foi com Jó, né? Mas eu acho que até as coisas negativas, elas são boas porque a gente aprende algumas coisas com elas, né? Essa história do carro bater, eu parei meu carro na porta da minha casa, fui lá e voltei, daqui a pouco a pessoa tinha batido lá. Meu carro tinha 1 ano e pouco de uso e eu estava cuidando dele direitinho. Eu arrumei o negócio, depois de noite eu fui lá orar a Deus, falei, Deus, não vou reclamar. Amém. Daí para lá eu aprendi, eu não reclamo mais. Falei, Deus, não vou reclamar. Eu sei que o senhor podia ter evitado. Se o senhor não evitou, o senhor quer que eu aprenda alguma coisa com isso. Então, de agora em diante, a minha oração aproxima de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. O cálice, assim, a bênção, contudo seja feita. Afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. A coisa ruim, é desagradável, mas se você aprende com ela, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as positivas e as negativas. E aquele versículo que as pessoas usam distorcido, né, de Paulo, eu posso todas as coisas. Se você pegar o texto anterior da frase, ele fala, eu sei passar fome, tenho fartura, eu sei passar frio, eu sei estar bem. E quando ele fala, posso todas as coisas, ele inclui as negativas, ele não pega só as positivas. E você amadurece se você aprender. Por isso que eu falo que a tolerância à frustração é uma das características da maturidade psicológica. Se você aprender com coisas, você cresce. E muitas vezes você sofre menos. Quantas pessoas vieram de vidas muito mais difíceis e sabem dar muito valor a coisas que você tem em grande quantidade e acha que é um sujeito infeliz. Você lembra a mãe do goleiro que faleceu da Chapecoense? Que lindo. Abraçou um jornalista, né? Quer dizer, que nobreza daquela mulher, Como que aquela mulher conseguiu ser tão grata, né? Ela agradeceu ao jornalista pelo trabalho.
E ela não olhou somente para o sofrimento dela. Ela falou assim, e vocês que perderam seus amigos? Foi emocionante. Tremendo. Olha, nós temos muitas perguntas. Muito obrigado a todo mundo que está mandando, né? Inclusive o Carvalho, do bairro Palmeiras, mandou uma mensagem aqui para o pastor Léo. É pastor Léo Leandro Jarrel? Leandro Jarrel. Leandro Jarrel. Quem é esse mesmo? Já vou ler, viu? A Michelle também mandou uma mensagem. Mas eu quero ouvir uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá, mais uma pergunta? Eu sou Ivani Neves, da cidade de Vitória, de Espírito Santo. E eu queria saber se a gente deveria agradecer a Deus todo o tempo. Ah, legal. Olha, já falamos de Venda Nova do Imigrante, agora da capital Vitória. E ela está perguntando, é um versículo, né? Em tudo dá graças. Em tudo A dá gente graça. tem falado bastante sobre Faz isso. a Né? vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 20. Em tudo dá graça. Romanos 8, 20. Tudo mesmo. Dá graça. Tudo dá mesmo. graça. E é interessante, né, que o doutor falou, é uma decisão, né? A gente não sente, eu senti de agradecer. Não, decide agradecer. Você começa procurar. hoje, decide pela escova de dente que você tem, pelo seu cachorrinho. Começa a ver as coisas boas que você tem, das pequenas às grandes. Aí você vai ver que você não é tão infeliz como você estava achando que era, porque você não tem as outras. E se você passar a valorizar o que você tem, isso não impede que você tente buscar melhorar a coisa que você não tem, mas se você valorizar, você vai ver que a vida pode ser melhor do que... Por isso que o grande segredo é isso, que eu te falei. Muitas vezes as pessoas sofrem, não porque, por exemplo, é comum, muitas vezes, para clientes mais idosos, a pessoa vem, está meio deprimida, é mostrar para ela o que ela tem de bom, o que ela conseguiu, o que ela passou. Daqui a pouco ela fica bem. Porque muitas vezes ela vem com uma questão que é importante, muitas vezes uma dificuldade com o marido, do jeito que ele é, fala, vê o que você tem, ele é desse jeito, ele é assim mesmo, caminha para a vida do mesmo jeito, vai para frente, aprende. A pessoa muitas vezes é como se você estivesse dando a ela uma visão que ela não tinha. Aí ela começa a perceber que a vida dela é melhor e ela acaba ficando... Eu fico pensando na questão de alimentação. Chega em casa, eu já passei momentos de muita necessidade na minha vida. Eu lembro a época, por exemplo, que a gente era missionário. Foi uma crise que teve na década de 80. Eu era missionário. Nessa época, a igreja, que é a nossa mantenedora, passou por dificuldade e sobrou para todo mundo, inclusive os missionários. E a gente passou uma época só de mandioca. Né? Porque era numa região mais carente, só tinha mandioca. E aprender a agradecer só pela mandioca não foi fácil, mas a gente aprendeu. E ensinamos nossos filhos, né? E é muito engraçado, porque às vezes a criança chega lá assim, arroz com ovo. Né? Isso é uma atitude de ingratidão. Né? Ela chega assim, gente, que gostoso, arroz com ovo, né? Eu acho assim que tem que ensinar para a criança a agradecer. Tem uma criancinha que é muito engraçada, você pede para orar antes da comida, né? Ela vai, papai do céu, muito obrigado pelo feijãozinho, pelo arrozinho, pelo tomatinho. Mas esses detalhes são importantes, não é? Agradecer por tudo. Não, e em casos de mais restritos, mesmo que arroz com ovo que você come várias vezes, você passa a não ter o paladar fica saturado, a questão é, você tem ele para comer. Graças a Deus. A questão básica aí é que não é que você poderia ter coisa melhor, você vai poder ter, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, você vai aprender com isso, quando você tiver, você vai economizar. Por isso que é uma questão racional de atitude por causa disso. Não que é gostoso e por si só, mas porque você tem. Porque se você não tivesse aquilo ali, ainda seria pior. Nada. Se não tivesse a mandioca, seria pior. Então, quer dizer, depois que você saiu dali, hoje o que você tem é muito mais. Porque se você viveu algum tempo com mandioca, o que você tem hoje é uma fortuna. Agora você pega uma criança e dá tudo para ela que você pode e que você não pode. Ela vai querer mais. Fica insaciável. Ela né? fica insaciável. Ela fica imatura e acha outra coisa, que... eu amo mandioca frita, amo farinha de mandioca, amo caldo de mandioca, viu? Não tem problema com mandioca. Não enjoou dela, não. Não enjoei, não. O pastor Léo, aqui o Carvalho, bairro Palmeiras, ele faz uma pergunta que vocês até comentaram, eu só vou ler, viu, Carvalho? Como lidar com a ingratidão? Só que aí ele está falando no meio cristão, né? Vamos pensar, porque também tem ingratidão no meio cristão, né? Meio cristão evangélico, né? Abraço para o Carvalho, para todo mundo lá da nossa igreja que está assistindo, pastora Janete. É interessante, acontece muito com muitos jovens que estão no período de casamento, e período de casamento é a loucura, né? Turbulência, questão financeira, dinheiro, aquele estresse, etc. E uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, nem era da nossa igreja, que ele estava desesperado e muito murmurando, porque ele estava andando estressado, que era muita coisa para ele olhar no casamento, que o carro dele estava com problema, que ele não estava dando conta direito para pagar a prestação do apartamento. E ele foi falando, ô jovem,
Você tem uma esposa, você tem uma noiva que você vai casar. Tem gente aí que está solteira e Tá na fila. Tá desesperado. Você já tem a sua noiva. Você está com problema para pagar o seu apartamento. Quantas pessoas estão tendo problema para pagar um aluguel? Você está tendo problema no seu carro. Graças a Deus você tem seu carro. Você tem o seu carro. Olha só, você tem uma casa, você tem um carro, você tem um casamento. E aí? Você quer deixar de ter problema? Abre mão de tudo. Vende o carro, vende o apartamento, termina o casamento e você está tranquilo. E a pessoa não é... mas aí isso eu não quero. Então você tem que aprender a lidar com... Por isso é que é a questão da frustração. As pessoas podem ser muito felizes, mas elas acabam sendo infelizes porque, em vez dele falar assim, não, está passando um período difícil, é verdade, aquele período vai passar. Sim. Ele vai passar. Agora, se ele olhar o objetivo, onde ele vai chegar, e depois que ele chegar... aí ele fica mais tranquilo. É por isso que a gente vê um índice de depressão e até mesmo de suicídio muito alto entre grandes empresários, milionários. Sim. Porque às vezes acostumaram a ter um nível tão alto que às vezes falta uma vírgula e aquilo para ele já é o fim do mundo. O que você falou, eu acho que tem uma relação entre maturidade e gratidão. Quanto mais maduro um cristão é, uma cristã mais madura, mais grato ele é, né? Sim, sim. Não é quanto mais rico ele é grato, quanto mais maduro. Maturidade revela gratidão. Né? Tanto a maturidade psicológica como a maturidade cristã, né? Porque eu falo que quando você aceita Jesus, você entra para a família de Deus, você entra num processo de reeducação de Deus. E Deus vai te reeducar na perspectiva dele. Então é aquela história. Deus não é, você não vai fazer, Deus não vai fazer o que você quer, é você que vai fazer o que ele quer. E apreender isso é crescer, porque Deus é um Pai poderoso, pode fazer isso, mas é um Pai equilibrado, um Pai que pode fazer todas as coisas e que Ele pode te ajudar. E aí é crescer. A pessoa imatura, eu tenho visto muita gente decepcionada com Deus. Você está conversando com a pessoa assim no consultório, ela falando da história dela, se você orar, você muda o marido, você muda a mulher. Tem coisa que não muda, não. Infelizmente, uma coisa não funciona assim. Aí ela orou tantos anos, o marido dela não mudou, ela fica meio decepcionada. Eu falei, não, tem coisa que você tem que aprender a lidar. Então, muitas vezes, o marido é bom, a mulher é boa, mas ela não é boa porque ela não é perfeita, que ela tinha que ter aquilo, mais um tanto. Mas quando eu falo, igual você falou da noiva, muitas vezes a pessoa tem um marido bom, uma esposa boa, mas ele não sabe que é boa. Aí, quando você mostra a qualidade para a pessoa, é que ela cai em si. Aí ela melhora. Estamos recebendo vários WhatsApps, eu quero agradecer, falando de gratidão, a todos que estão mandando. Tem uma telespectadora de Marília que mandou uma questão. Eu vou deixar sua pergunta para um outro dia, querida, porque... ou querido, né? Não sei se é ele ou ela, porque falando mais sobre arrependimento, né? Sobre fazer o mal, tá joia? A Rogéria, que é de Pirapora, aqui em Minas Gerais, um grande abraço para a Rogéria, diz assim, olha, sou eternamente grata a Deus porque fui curada milagrosamente de um câncer raro no cérebro. Né? Gratidão é o meu maior sentimento. Olha que bênção, né? Agradecer a Deus por essa circunstância. Uma pessoa está mandando mensagem, deixa eu ver quem é. Ela não diz o nome, mas diz assim, olha, boa tarde, parabenizo o programa pelos conteúdos, sempre muito proveitosos. Diz quem é, o Bruno, grande Bruno, que é de Belo Horizonte. E pergunto ao Dalton, qual seria a dica para alguém que não vê a luz no fundo do túnel, né, de situações que perduram por um longo tempo, já não tem mais prazer na vida, não que ela não sabe agradecer, mas é que ela é grata, porém aquilo que ela precisa que aconteça, não acontece. Isso toma a vida da pessoa, torna a vida uma tortura. Para mim só tem duas formas de resolver isso. Ou Deus vai ajudar, que eu falo que Deus é poderoso para fazer as coisas, ou se não, trabalhar a vida das pessoas do fundo, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm com uma história de vida muito negativa e ela fica ali girando em círculo e não sai, viu? É um negócio que muitas vezes as pessoas ficam girando em círculo e sozinhas muitas vezes elas não saem. Você tem que, eu falo que é um processo de desprogramar o negativo e programar o positivo, mas essa programação, ela é aos poucos. Então, quer dizer, eu falo que se uma pessoa está viva hoje, ela ainda tem possibilidade de melhorar a vida, mas ela tem que refazer. A terapia é reeditar a história de vida. É reeditar a história de vida,
ver aquilo na perspectiva do adulto, porque um pouco da criança que a gente tem está dentro da gente. Dalton, obrigado. Leandro Jarrell, obrigado. Obrigado também a Débora do Celier, que é da Bahia, da cidade de Itacaré. A Mayley Melo, de Ipatinga, Minas Gerais. Várias pessoas mandaram aqui a mensagem. O Ezequiel, o pastor Ezequiel, de Joaquim Nabuco, Pernambuco. O Eliane Jarrell. Eliane Jarrell, minha mãe. A mãe do Leandro mandando mensagem. Obrigado, dona Eliane. Muito obrigado por estar assistindo a Rede Super. A todos vocês, muito obrigado. Convido você amanhã, 12h15, estamos ao vivo aqui com mais um programa Bate-Papo. Que Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.